Nesse vídeo eu vou te falar algumas estratégias para você utilizar no seu trabalho e aí fazer com que os sintomas do TDAH sejam mais discretos ou te causem menos prejuízo. Fica aqui comigo. Olá, eu sou a Lara da Almeida, seja bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ativa o sininho de notificação para quando eu postar um vídeo novo, você receber essa notificação. Eu quero falar hoje especificamente como atenuar então os sintomas do TDAH no trabalho. Já expliquei em outros vídeos os sintomas relacionados ao TDAH e como eles influenciam, na sua vida de um modo geral, mas a gente sabe que tem prejuízos específicos no trabalho. Então, tanto os sintomas relacionados à desatenção quanto à hiperatividade e impulsividade pode trazer prejuízos aí no seu dia a dia de trabalho. Começar pela desatenção. Então a gente já sabe que os sinais de desatenção eles estão relacionados à dificuldade de gestão de tempo, à dificuldade de organização, de iniciar e terminar tarefas. Então tem toda essa questão aí que influencia na rotina, E quando a gente vai pensar no trabalho, a gente justamente precisa de rotina, que eu sei que é um tema que a gente fala muito com recorrência, eu e os outros profissionais que trabalham com TDAH e que muitas vezes vocês nem gostam tanto, mas que a gente precisa falar, porque é uma estratégia importante que vai, a longo prazo, trazer grandes benefícios para o seu dia a dia. Então, para até pensar na diminuição aí de estresse, de problemas nas relações de um modo geral, quando a gente consegue adaptar a nossa rotina, ajustar a rotina, vai fazer com que você tenha menos estresse e, como consequência, seja mais produtivo no trabalho. Então, não tem fórmula mágica, a gente precisa organizar a rotina, não da mesma forma do que outras pessoas que não sofrem de TDAH. A gente tem estratégias específicas para quem sofre de TDAH conseguir ir ajustando a rotina aí aos poucos, em pequenas mudanças, até conseguir ajustar de uma maneira adequada, pensando a individualidade de cada um. Então, pensando esses sintomas aí da desatenção, que então é a dificuldade de gestão de tempo, que é o seguinte, eu acho que eu preciso de 2 horas para fazer uma atividade, e aí quando senta para fazer, na verdade precisava de 5 minutos, ou na verdade precisava de 5 horas. Isso faz muita diferença, E isso vai fazer uma diferença importante no seu trabalho, na sua produtividade. Então precisa ajustar essa questão aí em relação à gestão de tempo, à organização, porque a organização, tanto para iniciar e terminar uma tarefa específica, quanto é o tempo para iniciar o trabalho de fato, iniciar o dia e terminar o dia. Então essas questões, elas são importantes, elas precisam ser ajustadas, elas vão fazer diferença muito importante na relação com seus colegas, na relação do seu dia a dia com as pessoas, na sua casa, que diminui estresse, diminui tensão, enfim. Então a gente precisa pensar, quando a gente for pensar nos sinais de desatenção, trabalhar essas questões e fazer ajustes em rotina. Não tem saída, a gente precisa disso e fazendo com que essa rotina seja inserida de maneira gradativa e com pequenas mudanças, tá? Isso é importante. Sinais relacionados à hiperatividade. Então é aquela agitação, que no adulto a agitação ela é muito mais mental do que motora. No entanto, no trabalho pode te ajudar a fazer as pausas, levantar, ficar um pouco em pé. Então fazer algumas reuniões, por exemplo, num espaço que não precisa ser todo mundo sentado numa cadeira ou numa mesa de reunião. Então no espaço de um café, alguma coisa. Então, assim, poder ajustar para que você tenha uma movimentação motora um pouco maior. Tem essa flexibilidade, vai ajudar bastante em relação aos sinais da hiperatividade, principalmente quando a gente vai falar da agitação motora. Impulsividade. As questões da impulsividade atrapalham muito no trabalho, pode atrapalhar nas relações com o colega, então não espera o outro falar, interrompe, atravessa, não concorda. Mas mais do que isso, tem que ficar muito atento. É aceitar mais trabalho ou negar trabalho de maneira impulsiva, ou seja, eu nem pensei direito, eu já respondo ou porque eu quero muito agradar os outros, ou porque eu tô num momento de altíssima irritabilidade, então eu já falo não. Então o controle de impulso ele vai ser muito importante ser trabalhado para melhorar aí a sua rotina de trabalho, o seu dia a dia, tá? Como é que uma estratégia que pode utilizar? Então perceba, geralmente em quais tarefas ou em que momentos você responde impulsivamente no trabalho. Então, por exemplo, geralmente quando eu estou na reunião de planejamento semanal, mensal, eu assumo mais tarefas e eu não poderia. Então, se você já sabe que nesse momento geralmente você tem uma ação mais impulsiva, se prepara para a próxima. Ou geralmente eu acabo sendo mais impulsiva se eu estou numa situação em que eu estou sendo mais observada, numa situação
situação em que eu estou mais desconfortável, ou que eu tô com mais raiva, enfim, tentar identificar. Geralmente eu acabo tendo essa fala impulsiva em determinadas situações. Ah, Lara, tem outras, tá bom, mas escolhe a principal. Aqui você geralmente passar por essa situação, você tem esse comportamento. Então identificou e já se prepara para a próxima vez quando isso for acontecer, tá? Então essas são algumas estratégias aí que você pode ajustar no seu dia a dia, que vai ajudar bastante a sua produtividade, né, a qualidade ali das relações no seu local de trabalho, com os colegas de trabalho, e principalmente vai fazer com que você se sinta mais tranquilo ou se sinta mais integrado nesse ambiente de trabalho que é tão importante, né, e fundamental para o nosso desenvolvimento, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você tem dúvidas, comenta comigo. Se tem sugestões, também comenta comigo. Até a próxima.